Olá, quinto ano, boa tarde a todos, espero que todo mundo esteja bem. Vamos voltar para mais uma aulinha nossa de história agora, né? Lembrando aí que nós estamos trabalhando sobre a importância dos rios, né? A importância que os rios tiveram aí ontem, né, vamos dizer assim, e hoje, né, desde o início, nos primórdios das sociedades, das civilizações, e hoje, né, nós falamos a nossa última live aí sobre o papel do rio no processo aí de sedentarização e das revoluções, né? E hoje nós vamos falar do papel do rio para a gente, né? Como que será que a gente trata os rios? Será que a gente está tratando bem esses rios? Está tratando mal? Né? Qual que é a nossa relação com esses rios? Se eles foram tão importantes para a gente no passado, será que a gente tem dado essa devida importância para eles hoje? Tá? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesta aula hoje. Tá? Lembrando aí, pessoal, que nós estamos trabalhando, né, no nosso segundo volume, aí, né, o segundo livro, no capítulo 6, tá? E, como de praxe, toda aula eu sempre lembro, não esqueçam aí de assinar a lista de presença, tá? O link dela encontra-se na descrição deste vídeo, tá? É importantíssimo você ir lá e assinar, não esqueça disso. Desculpem. Qualquer coisa, vocês podem também anotar as dúvidas para conversarmos durante a nossa live, né, nas quintas-feiras. Nas terças-feiras, desculpa. Quinta-feira é aula de geografia. Nas terças-feiras nós temos live. Ou então você pode mandar aí pela parte do comentário dos vídeos que eu respondo na medida do possível. Tá bom? Então não esqueçam disso. Então, vamos passar aqui. Primeiro slide, olha aí que rio lindo esse aí, né? Esse rio aqui no Brasil é considerado um dos rios mais cristalinos, um dos rios mais bonitos que existem no mundo. Então, pessoal, para a gente sobreviver, né? Como eu falei na aula anterior, na aula da semana passada, né? Que foi uma live. Para a gente sobreviver, para a gente ter energia elétrica, para a gente ligar nosso videogame, para a gente ligar a luz da nossa casa, a gente precisa de uma série de coisas, né? E dentre uma dessas série de coisas, a gente precisa ter energia elétrica, né? E uma dessas coisas, uma dessas energias vem da água, tá? E é daí a importância que nós vamos discutir do rio, tá? Porque o rio vai ser uma das principais fontes que vão gerar energia aí pra gente, tá? Então, pra gente sobreviver, para ter energia, né? As pessoas elas precisam aí deste recurso, né? Que vai ser a água e sobretudo os rios, né? Nós falamos isso na última aula, só estou lembrando aqui rapidamente para vocês, né? Nós vimos aí que as primeiras civilizações, os primeiros povoados, eles surgiram ao longo aí na margem dos rios, né? Na Mesopotâmia, na Índia, na China, no Antigo Egito, né? Isso tudo aí falamos ao longo da nossa live, não é verdade? Mas, pessoal, ora, deixa eu arredar esse computador um pouquinho para trás aqui. Ele está muito perto, está cortando, né? Mas como será que está a nossa relação com os rios hoje, né? Desde as primeiras civilizações, os rios fazem parte aí do nosso desenvolvimento, né? Das diferentes sociedades, como nós vimos, né? Hoje, né, nós temos que pensar que o rio também continua muito importante, né? Já dei até alguns spoilers aí quando eu estava falando, né? Ele continua a ser extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento das nossas atividades, tá? Atualmente, então, este recurso, né? Esse recurso natural, o rio é algo natural, continua a ser muito importante para milhões de pessoas, se não para todas as pessoas do planeta, né? Porque todos nós, de um jeito ou de outro, diretamente ou indiretamente, dependemos das águas dos rios para as mais diversas e diferentes atividades que nós temos, tá? E nesta aula aqui eu vou citar para vocês algumas dessas atividades, ok? Nós podemos ter, por exemplo, olha só, eu vou passar um videozinho para vocês
Nós podemos ter, por exemplo, a utilização da água dos rios para o abastecimento nosso, né? Essa aguinha que você bebe aí, essa delícia geladinha, eu gosto de água gelada, né? Não sei vocês, mas essa água que a gente bebe todos os dias aí, né? A maioria das cidades, principalmente do Brasil, elas utilizam a água dos rios para alimentar, para abastecer, né, aí as populações, né, e para chegar até nossas casas, desde os rios lá, né, essas águas elas percorrem aí um longo caminho desde a sua captação do rio até a estação de tratamento, até sair na nossa torneira e a gente colocar no filtro, o que quer que seja, tá? Elas vão passar por represas, elas vão receber o tratamento lá, depois vão sendo mandadas para os reservatórios e distribuídas para as nossas casas. Então, olha como que a água do rio continua importante hoje, que é aqui no Brasil, por exemplo, em grande parte é a água que a gente bebe, né? Eu não conheço ninguém que vive sem beber água. Né? Não existe nenhum ser vivo que sobrevive aí sem beber água. Olha que legal aqui o percurso da água, né, até chegar na nossa casa, por exemplo. É uma importância, né? Olha como que o rio continua sendo importante para a gente hoje. É uma atividade, né? Fim para a nossa água. Olha que legal. Para limpar a água, tá? Isso aí. Isso aí já até do governo federal, né, já até dando um toquezinho, né, sobre a preservação, que a gente usa às vezes a água, já que ela é tão importante para o nosso abastecimento, né, tem gente que usa a água aí de forma não consciente, não é verdade? As pessoas acabam desperdiçando esse bem tão precioso que nós temos, que é a água potável, tá? Então olha como que o rio continua sendo importante na atualidade para a gente, por exemplo, no nosso abastecimento, né? Mas será que o rio tem mais importância na nossa atualidade? Opa, desculpa, tem, né? No transporte, várias regiões do mundo, inclusive do Brasil, né? Essas duas imagens aqui são do Brasil aqui, várias regiões utilizam os rios para transporte, né? Olha aqui, ó, transporte de pessoas e transporte de mercadorias. Esse tipo de transporte é chamado de transporte hidroviário, né? É o transporte através dos rios e é o transporte, um dos, né, transportes mais baratos que existem no mundo. Tá? E ele pode ser utilizado, inclusive, quem já viajou muito aí para locais que tem muitos rios, ele pode ser utilizado, inclusive, para o lazer, para o turismo. Muitos locais utilizam, né? Para isso, você pode dar uma volta nos barcos, né? Através de rios, por exemplo, para o turismo, para ver como que é a região e tal. Por exemplo, eu que já trabalhei, né? Já morei lá no Maranhão, né? Lá quando eu gostava de ir para os Lençóis Maranhenses, não sei se vocês conhecem, eu gostava de chegar até a cidade lá, eu gostava de ir pelos rios, né, pelo barco, era legal, passei. Então, ou seja, olha a importância do rio na atualidade. Além de servir como transporte de pessoas, de mercadoria, ele serve como lazer. Tem pessoas, né, que gostam de fazer aí a sua recreação, né, à beira dos rios, né? Ele pode servir como turismo, né, uma fonte de renda também, ok? Então, o rio mantém também esta importância na atualidade. Vamos ver mais? Será que tem mais?
O rio também tem uma importância aí, se eu estou dando essa aula agora e vocês estão conseguindo assistir ela, para a geração de energia elétrica, né? Porque a água dos rios é utilizada, né, em diversos tipos de produção de energia, tá? No Brasil aqui, por exemplo, né, nós utilizamos os rios na produção da energia hidrelétrica, tá? É a fonte de energia mais comum que nós temos aqui no Brasil. Olha aqui, isso aqui é uma energia, uma represa hidrelétrica que gera energia que chega até as nossas casas através da água dos rios. Quer ver como funciona? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui nessa animaçãozinha aqui. Hoje eu tô cheio de animações aqui para você. Como que funciona uma usina hidrelétrica, né? Essa que transforma a água dos rios em energia elétrica. Que chique, né? Olha só. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Legal, né? Então tá vendo como que é a importância do rio para a geração de energia elétrica. Você já se imaginou aí sem energia elétrica? Já viu quando acaba a luz aí, alguns minutos, o desespero que a gente fica? Então percebam que desde as primeiras civilizações aí, né, os rios fazem parte do nosso desenvolvimento, né? E como eles estão importantes até hoje na nossa atualidade. Mas tem mais coisa, o rio é importante ainda entre outros aspectos. Vamos ver mais? Olha aqui, ó. Os rios são importantes também. Muitas pessoas, né, uma das principais atividades econômicas praticadas nos rios e pessoas dependem dela é a pesca. Essa pesca ela pode ser industrial, tá? Quando é praticada em larga escala por indústrias, por empresas, ou tradicional, como essa que eu estou mostrando para vocês aí, quando ela é utilizada para o consumo próprio ou apenas para o comércio local. Então, muitas pessoas, né, elas dependem aí da
pesca, tá? Da água dos rios para sua subsistência, para sobreviver. Claro que existem empresas, existem indústrias, né, na pesca industrial, que elas vão fazer os pescados ali, né, para comercializar, para colocar no comércio, tá? Mas ela é uma importante fonte de renda, então, para as pessoas, né? Tá vendo? Olha que legal, quantas utilidades ainda para a água do rio. Talvez esta aqui, a de transporte e do abastecimento, talvez seja a que mais se assemelha até agora do que nós falamos no passado, né? Geração de energia não, porque no passado não tinha energia, né? Do que nós discutimos. Mas olha aqui mais uma função para o rio, ó. A irrigação, né? A maior parte da água consumida no mundo, ela é usada na irrigação, tá? Na irrigação aí das plantações. É uma das utilizações mais antigas, nós falamos, né, nas irrigações lá naquela live. Então é uma das utilizações mais antigas dos rios, que continua a ser praticada até hoje. Só que hoje nós utilizamos o quê? Técnicas modernas, né, para se irrigar. Olha, isso aqui é uma bomba, isso aqui é um rio, né, obviamente. Isso aqui é uma bomba que está puxando a água do rio e jogando lá nas plantações. Olha só, está irrigando todas as plantações aqui através dessa bomba, tá? Então, olha que interessante. E o Brasil é um país privilegiado na questão de rios, né? Olha aí, esse aqui são os principais rios só que nós temos no Brasil, tá? Não teria nem como colocar nesse mapa aqui todos os rios que existem no Brasil. Então, o Brasil é aí um país privilegiado quanto à sua reserva de água doce, né? A reserva de água que vem aí dos rios, tá? Nós temos muitos rios aí, importantes rios no nosso país, tá? Só que nós temos que lembrar que, ao passo que a água dos rios elas são importantes para diversas finalidades, diversos fins, né, que nós estamos vendo desde o início lá das civilizações. Essa aula está parecendo até de geografia, né? Mas é porque as matérias são afins, né? Nós estamos vendo aí os diversos fins, né, para a água dos rios. Nós temos que lembrar que nós temos que preservá-los. Percebam a importância dessas águas no nosso dia a dia, a importância dela para a nossa sobrevivência. E parece que a maioria das pessoas, a maioria dos governos não tem lembrado ou não tem dado atenção a isso, porque sistematicamente, dia a dia, as pessoas têm poluído cada vez mais a água dos rios, né? Olha algumas imagens para vocês verem aqui, que perturbadoras de poluição dos rios. Olha isso, todo o lixo que nós geramos aqui, milhões de quilos de lixos e outros poluentes, são lançados aí nos rios, de indústrias, de casas. E isso, olha essas imagens, gente, isso é muito, olha isso aí. Isso aqui parece que dá para você andar aqui em cima, né? Olha quanto plástico, quanto resíduo sendo lançado nos rios. Olha isso aqui, olha, isso aqui é um rio que eles estão em cima aqui, olha, dá para andar de tanto lixo que tem aqui em cima. Olha esse trabalhador aqui empurrando. E todas essas imagens são aqui do Brasil, tá? São de rios brasileiros. Mas tem um problema aí, pessoal. Todo esse lixo, a maioria dos rios, né, a gente sabe, a maioria dos rios, se eu voltar aqui, olha, a maioria dos rios, eles vão correr em direção aos oceanos. A maioria dos rios, eles vão em direção, olha, aos oceanos, tá? Então, significa que a maioria dos rios, ao ir em direção ao oceano, vai levar todo esse lixo para quem? Para o mar. Tá? E o mar vai acabar concentrando todos esses lixo, toda essa poluição que vem dos rios, tá? E vai ocasionar ele também na poluição marítima, né? Porque todo o ecossistema ele é interligado, tá? Então, todos os dias, né, milhões de quilos de lixos e outros poluentes são lançados nos mares, nos oceanos, né? E eles vêm, sobretudo, através dos
rios. Grande parte dessa poluição, né, ela vem pelos rios. Nós temos aí, eu separei para vocês verem, nós vamos dar uma olhada agora, uma que existe no Pacífico, é chamada de a Grande Ilha no Pacífico. É tanto lixo que formou, que os rios mandaram para o Oceano Pacífico, que formou uma ilha. Uma ilha. Isso, eu repeti para vocês terem ideia do tamanho do problema que formou no Pacífico, de tanto lixo que nós temos. Olha isso aí no mar. Parece uma coisa pequena, né? E aí tá até pequeno, mas tem ilhas, tem uma ilha que é tamanho gigantesco. Vamos ver um pedacinho. Olha isso aí. Isso é no mar, olha só o que acontece. Né? O oceano vai juntando todo o lixo. Olha que coisa horrorosa, gente. Vamos ver um pedacinho desse documentário aqui, dessa ilha no Oceano Pacífico de lixo, que é chamada de sopa plástica. Olha só, esse documentário é curtinho. Planeta ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido, o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar que já foi um paraíso. Olha que coisa triste, né? Um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo estimativas, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado. Poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de Lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas-vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida, então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes ela é devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis, mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é varrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar. Ou vem de rios poluídos que desembocam no oceano. No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam as margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa, até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta numa região praticamente desabitada do Havaí.
Não era para ser um paraíso ecológico, mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Olha isso. Um pouco mais à frente, todos os lugares, olha. Essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de 1.000 quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach dificilmente vê um gari, e o plástico que chega lentamente pelo mar vai ficando esquecido no paraíso. Há 2 anos depois que se mudaram para cá, Dean e Suzanne Fraser resolveram fazer de Camilo um alerta planetário. Suzanne se pergunta, será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Dean vem trazendo um galão que sem dúvida chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação. O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia, que somos nós, estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito. E não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico. Haveria depósitos de lixo em 5 regiões dos oceanos. Nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de lixo. Em pouco menos de 2 décadas, a ilha já tem 50.000 metros quadrados e abriga indústrias e depósitos. Caminhões chegam de barco o tempo todo. O lixo orgânico é queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são separados e exportados para a Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que avança sobre o oceano. Os nativos aqui das Maldivas se recusam a fazer esse tipo de trabalho. Eles ganham mais se passarem o dia inteiro na praia só pescando. Por isso, os trabalhadores aqui do lixão são 150 imigrantes de Bangladesh, que aceitam trabalhar ganhando o equivalente a 60 a 100 dólares por mês. A maior parte do lixo vem da capital, Malé, que concentra 100.000 habitantes, 1/3 da população do país. Mas os 10.000 turistas que visitam as ilhas por dia provocaram uma explosão na produção de lixo e a criação de Tilafushi, a ilha das Maldivas que ninguém quer visitar. Interessante, né, pessoal? Tá vendo como nós temos que ter um papel consciente hoje até na produção de lixo, porque reflete no mundo inteiro, né? E neste contexto, né, que eu encerro a aula de hoje mostrando a importância dos rios na atualidade. Começamos estudando ele no passado, trago ele para a atualidade, né? E o nosso papel, né, em preservá-los, né? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me procurem se tiver dúvida e até a próxima aula. Tchauzinho.